Boa noite, professora. Boa noite. Tá me ouvindo direitinho? Tô. Não. Ok. Sim. Sim. Ok. Sim, Boa sim. noite. Quem não recebeu a nota da prova ontem, mais tarde, daqui a pouco eu passo, tá? No final da aula, tá bom? E quem não conseguiu ainda fazer a avaliação, eu vou marcar uma segunda chamada para a gente realizar, tá ok? Tá bom. Vamos lá, gente. Dando continuidade à nossa aula de ontem, nós falamos sobre o sistema endócrino e nós estávamos falando sobre diabetes, né? Então, vocês sabem que todo diabético, ele tem que ter muito cuidado com o seu corpo, principalmente com relação aos pés, com ferimentos, porque geralmente o diabético, ele apresenta mais dificuldades para cicatrização do que uma pessoa normal, tá? Então, esses cuidados com os pés, por que a gente especifica bem nesse assunto? Porque é importante que a gente saiba orientar o nosso paciente de que forma ele vai cuidar dos pés para que ele não venha apresentar um ferimento e esse ferimento evoluir, se transformar numa grande ferida. E às vezes o paciente pode até perder o próprio pé ou a perna, tá? Quando ele não tem esse cuidado devido, tá? Às vezes começa com uma simples feridinha, às vezes é uma uninha encravada, aí o paciente fica mexendo, fica machucando e a situação vai só se agravando. Então, cuidado com os pés, né? Examine seus pés todos os dias. Se não puder ver a sola dos pés, utilize um espelho ou peça a um amigo ou um familiar para fazê-lo por você, tá? Se o diabético ele estiver com qualquer alteração nos pés, ele não puder conseguir ver, não ter essa visualização dos pés dele, é bom que ele peça ajuda para alguém da família ou para se ele estiver internado ou no hospital, para o próprio profissional, para poder verificar se tem algum ferimento, né, às vezes tem vermelhidão, às vezes tem unha machucada, então é bom que a gente faça essa avaliação por ele, né? Professora? Oi. Quando a gente estava estudando, a gente chegou a estagiar uma época no hospital, eu presenciei diabético, ele teve que tirar o membro, né? Porque não tinha circulação, estava ficando todo negro o dedo dele, e aí o médico falou que né? tinha que tirar por causa dos outros, senão ia perder o pé dele todo. Mas isso é muito triste, gente. Às vezes começa com uma picadinha de formiga, tá? Às vezes é alguma fepinha que entra no pé, qualquer coisinha, por mínimo que seja, aí vai, às vezes como geralmente ele vai perdendo a circulação, eles ficam com os pés assim dormentes, em alguns casos, então eles querem coçar, às vezes algum bichinho ferrou, ou se machucou, fez um calo com a própria sandália, com o próprio sapato. Isso aí é o suficiente para essa infecção evoluir. E às vezes acontece sim, do paciente começar a perder um dedo, perde um pedaço do pé, depois perde o pé todo, depois perde uma parte da perna e assim vai embora, tá? É muito triste quando o paciente chega nessa situação.
Então, a gente tem que fazer a avaliação e examinar os pezinhos desse paciente como um todo. É olhar com calma. Às vezes, não sei quem foi, algum de vocês me perguntou por que colocar aquela luvinha com água debaixo dos pés do paciente, né, no corpo do paciente. Mas é justamente para aquela parte do corpo não ficar em contato direto com o colchão. Geralmente esses colchões hospitalares, eles são quentes, né? Às vezes é aquele material tipo napa. Então, quando o paciente fica roçando muito, mexendo muito o pé, ele pode começar a ficar vermelho aqui no calcanhar e começar a formar calo. Principalmente se ele tiver, assim, com algum nível de inconsciência baixo, né? Então ele não tem noção de que ele vai estar arranhando o pé dele na cama ou pode se machucar. Por isso que é sempre bom observar, encher a luvinha com água, colocar debaixo dos calcanhares dele, afastar. Se for preciso, pega um lençol, alguma coisa para afastar um pé do outro, para ele não ficar arranhando um no outro. Tudo isso a gente pode evitar, tá? Verificar se tem feridas, se tem corte, calos, bolhas, se a pele está ressecada ou rachada ou contusões. Se você observa que aquele pezinho já está avermelhado, né, em alguma parte, a gente sempre tem que falar para o médico, né? Olha, doutor, observei que tem uma parte do pé dele que está meio batido, está meio avermelhado, ou tem presença de um calo, tem presença de uma feridinha, para a gente fazer logo a intervenção, né? Tratar, cuidar para ela não evoluir. Um paciente com uma ferida no corpo, gente, é muito mais difícil da gente tratar, muito mais complicado. Por mais que às vezes ele diz assim, eu não sinto, mas só o fato da gente saber que o nosso paciente está sofrendo com aquele ferimento é muito complicado. E a tendência, se não cuidar, é evoluir cada vez mais. Eu lembro que quando eu estava estagiando, o meu primeiro paciente, eu nunca esqueço disso, o primeiro paciente que eu fui realizar curativo, a enfermeira a supervisora me colocou para fazer, mas eu não sabia que era um pé diabético, né? Então eu fui toda empolgada. Quando eu comecei a tirar a gaze, tirar a atadura, nossa, estava muito comprometido e com aquele odor fétido, né? Não sei se vocês já tiveram a chance de presenciar uma situação dessa. É ruim, é difícil, é um odor muito forte, né? Se a gente não tiver um autocontrole, a gente acaba passando mal. E às vezes dá até vergonha na frente do paciente, né? Dá vontade de vomitar, às vezes é ruim. Eu já presenciei vários alunos passarem mal numa situação dessa. Mas são coisas do nosso trabalho, né? Que a gente tem que aprender a conviver e aprender a controlar o nosso emocional. Verifique se tem infecções, se tem vermelhidão, pontos quentes ou frios, inchaço, secreção de feridas ou mudança de coloração. Qualquer alteração no pé do paciente, a gente tem que estar atento, tá? Se você está observando que aquela unha não tá encravando, a gente tem que dar um jeitinho de ir tirando com cuidado, ou pedir para quem tem mais prática para fazer isso, tá? Eita, que o meu bebê tá enjoado hoje. Ele acordou com um pouquinho de febre hoje de manhã. Vamos lá. Essa mudança na coloração... Vocês estão me ouvindo direito? Sim. Sim. Tá. Sim. Essa mudança de coloração, gente, ele pode ficar... Para mim tá falhando aqui um pouco, mas tá dando. Para mim também, quando vocês estão falando, tá falhando um pouco. Não sei se é por causa da chuva. Professora, é por causa da chuva, essa internet fica assim mesmo. Tá ruim também, não tá muito legal para mim. Pois é, essa mudança de coloração pode ser a própria vermelhidão, tá? Ou às vezes pode estar um pouco roxo em alguns pontos dos pés dele, tá? Se puder fazer algum tipo de intervenção, é melhor fazer antes que haja uma evolução.
Lave os pés todos os dias, se esse paciente tiver condições de fazê-lo, senão nós temos que fazer por ele. Use água morna com sabonete suave, né? Eu acho que vocês já aprenderam a fazer o banho no leito do paciente. Tem que ter todo aquele cuidado, com toda aquela técnica que vocês já aprenderam, né? Para poder fazer a limpeza dos pés do paciente, dedo por dedo, limpar entre os dedos, secar para não ficar úmido, tá? Porque às vezes fica úmido, às vezes cria fungo, então esse fungo o paciente vai querer coçar, arranha com a unha, e dali vai formar já um ferimento, tá? Não mergulhe os pés na água sem testá-la primeiro. Sempre testar a temperatura da água antes de molhar o paciente, tá? Ou se ele for ele próprio mergulhar, pedir para ele verificar a temperatura da água, se ele tiver condições de fazer isso, né? Antes de colocar o pé por inteiro, porque às vezes essa água pode estar quente e ele sofrer algum tipo de queimadura, né? E a queimadura também ela pode desenvolver uma bolha e formar um ferimento. Limpar os cortes e feridas delicadamente. Isso aqui é muito importante, principalmente quando já tem a presença do ferimento. A gente tem que ter muito cuidado na realização dessa limpeza. Às vezes a gente tem que limpar esse ferimento, tendo que tirar alguns tecidos mortos, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma limpeza de um ferimento diabético, e às vezes a gente tem que tirar algum restante de tecido já morto, porque se a gente deixar vai ser pior, esse ferimento vai evoluir mais. Então, às vezes a gente é importante vocês verem esse tipo de procedimento. Às vezes a gente fica com pena do paciente, mas é necessário que a gente faça esse processo de limpeza, tá? Em algumas situações a gente nem consegue mais fazer essa limpeza no próprio ambulatório ou no próprio leito. Às vezes ele tem que ir até para o centro cirúrgico para fazer uma limpeza cirúrgica, dependendo da situação, tá? Nada de movimentos bruscos, nada de usar produtos fortes, nada de esfregar gás, e tudo tem que ser movimento lento e delicado. Fecha a porta, Elô, por favor. Seque com toalhas, com toques de toalha, tá? Não é esfregar. Isso aqui, se tiver corte, a gente já não utiliza toalha, né? A gente vai utilizar o material que for disponibilizado para a gente, ou a gaze, né? Algum produto que venha do centro cirúrgico, algum produto não, algum instrumento que venha do centro cirúrgico, né? Mas a toalha para aquela pele íntegra, né? Que não tem um ferimento ainda. Não esfregue e enxugue entre os dedos, sempre, 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 tá? Aplique uma camada fina de creme ou óleo nas áreas ressecadas. Mas não utilize entre os dedos nem nos cortes e feridas. Dependendo do creme e do óleo que você vai utilizar, se já tiver um ferimento, a gente não pode passar por cima desse ferimento, mas nas regiões mais ressecadas. Geralmente, onde resseca mais vem ser no calcanhar, né? Então, tem que ter cuidado que se o paciente tiver a possibilidade, ele vai querer passar alguma pedra, algum material para retirar aquela pele endurecida, então tem que ter cuidado e orientá-lo. Sempre que possível, que for fazer limpeza nos pés, ou alguém que possa fazer por ele, ou fazer com muito cuidado, porque senão ele pode se machucar. Existem alguns tipos de óleo que eles são utilizados já na presença do ferimento, mas às vezes a gente utiliza o óleo de girassol em algumas situações, mas isso ele só vai poder ser utilizado por ordem médica, tá? Cuidado com as unhas. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas já existem equipes especializadas em ferimentos diabéticos, né? Em algumas cidades a gente já encontra centros de
profissionais especializados em cuidar dos pés diabéticos. É muito interessante o trabalho deles. São profissionais capacitados, são técnicos e enfermeiros que trabalham em clínicas particulares, que às vezes eles vão na casa do paciente fazer esse processo de limpeza, sem que o paciente precise se deslocar de casa para ir num posto de saúde ou no hospital fazer essa limpeza. A equipe vai até a casa do paciente e faz esse procedimento. Geralmente são tratamentos muito caros, né? Porque são materiais diferenciados que trabalham com eles, às vezes eles trabalham com escaras também, com ferimentos em outras partes do corpo, mas às vezes tem uma equipe específica para cuidar de ferimentos nos pés. É muito interessante e muito boa. Só que nem todo mundo tem condições de ter acesso a esse tipo de tratamento, né? Cuidado com as unhas. Não corte as próprias unhas se não tiver sensibilidade nos pés. E se tiver unhas grossas e ressecadas, ou se não puder vê-las, tá? Se o paciente não tiver condições de fazer esse procedimento de cortar as próprias unhas, nós temos que fazer por ele. Sempre ter o cuidado para não machucar, principalmente se for cortar com aqueles aparelhos, né? Uniex, né? O cortador de unha tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente pode ferir o paciente sem perceber. Então tem que cortar com calma, não dá para fazer um procedimento rápido, tem que ser uma coisa com calma, porque qualquer ferimento que você causar naquele paciente, ele pode trazer consequências para o paciente, tá? Se tiver unhas grossas ou ressecadas, de preferência você mesmo fazê-lo, tá? Não deixar o paciente cortar porque ele pode se machucar. Se esse paciente estiver em coma, a gente sempre, ou ele estiver numa situação de confusão mental momentânea, a gente sempre tem que fazer esse procedimento por ele, tá? Utilize cortadores de unha e não tesouras, tá? Os cortadores de unha, porque você pode visualizar melhor onde você está cortando. Às vezes, a tesoura, dependendo da tesoura, quando você vai cortando, você perde a visualização de onde você está cortando e você pode cortar a pele do paciente. E às vezes tem unhas que elas têm tipo uma carne crescida por debaixo das unhas, que se a gente não observar, você acaba cortando a unha e esse pedacinho de tecido que fica embaixo. Então, sempre que for fazer esse procedimento no paciente, sempre observa com calma, sempre olha atentamente, né, para saber se não tem não são todas as unhas, são algumas, sempre observa debaixo das unhas do paciente para saber se não tem esse tecido aqui embaixo para não cortar, tá? Corte as unhas mantendo as pontas retas. Não utilize objetos afiados para limpar sobre as unhas, tá? Cuidado com esse procedimento. Se você não tiver segurança para fazer, peça orientação, peça ajuda. E se o paciente não puder fazer, se for a família que estiver fazendo esse procedimento, peça alguém que saiba. Tem manicures aí que às vezes cuidam dos pezinhos dos idosos de forma excelente, né? Já sabem, tem todo o cuidado, tem todo o material. Se a família tiver condições, é melhor ainda. Isso fora do hospital, né? Não corte o canto das unhas. Utilize uma lixa de unha para lixar as unhas ao formato dos seus dedos, tá? Não corte os calos, nem use soluções para remoção deles. Às vezes o paciente não é orientado, ele está com calo, ele vai querer tirar. Existem produtos que a gente compra na farmácia que às vezes você pinga em cima, alguns tipos de ácido, alguma coisa assim que pode diminuir aquela estrutura, pode até resolver no momento, mas esse tipo de material ele pode corroer aquela parte dos pés do paciente ou das mãos e formar um ferimento ou uma própria queimadura, tá? Sempre tem que orientar o paciente para não usar esse tipo de solução, tem que ter muito cuidado. Sapatos e meias. Sapatos e meias de tamanho
inadequado podem causar bolhas, feridas, alterações nos dedos e calos, tá? Sempre usar meias de algodão e sapatos acessíveis para o tamanho do paciente, tá? Geralmente, quando o paciente é idoso, se ele tiver a chance de ficar só de meinha, melhor ainda. Mas peçam sempre para a família trazer meias folgadas, não meias pequenininhas que vão mexer com a circulação daquele paciente, tá? E sapatinhos confortáveis. Existem sapatos, principalmente para idosos, aqueles sapatinhos de tecido que às vezes a gente usa até em estágio, não sei se vocês já viram, né? É um tênisinho todo de paninho, que é antigo, a gente quase não encontra, mas para idoso ele é perfeito, ele é muito bom, que não deixa machucar o pé do paciente. Nunca caminhe com os pés descalços em ambientes externos ou internos, e nem mesmo em praia. Diabético caminhando na praia é um perigo muito grande, tá? Pode ser uma coisa natural, mas para um diabético isso é um perigo muito grande, porque às vezes a areia está quente e só o fato de estar pisando na areia vai irritando o pé do paciente. Quando você vai ver, está vermelho, e aquela vermelhidão ela pode se abrir e formar um ferimento. Sempre orientar o paciente que não ande descalço de jeito nenhum, tá? Se for para andar na praia, sempre calçadinho com um calçado bem confortável, para proteger mesmo. Trocar as meias todos os dias. Verifique se há pedras ou partes ásperas nos sapatos antes de calçá-los. Use sapatos com cadarços, porque o sapato com cadarço ele fica mais acessível para o paciente soltar, né? Diferente daqueles que às vezes vêm com elástico em cima, e se ficou apertado, tem mais facilidade de você soltar o cadarço e melhorar a circulação do pé do paciente. Isso é mais questão de orientação, né? Sempre utilizar o tamanho correto. Acostume-se aos sapatos novos gradualmente. Use-os de 1 a 2 horas por dia. A gente sempre orienta que o diabético compre um número sempre maior, para justamente, no momento que ele for utilizando, ele vai ficando mais confortável e vai ficando menos perigoso para ele. O sapato de número pequeno, ele vai dificultar aquela circulação, vai fazer calo e vai ferir o pé do paciente, tá? Meias não devem ser excessivamente apertadas ou grandes, principalmente se esse paciente estiver usando tênis. Essas meias elas têm que ser bem confortáveis, porque a própria meia ela pode ficar roçando no pé do paciente e pode formar um calo e um ferimento. Não usar meias com furos ou tecido remendado, porque o tecido remendado ele vai formar, aquela parte que está remendada vai ser como se fosse uma estrutura elevada para roçar no pé do paciente, né? Então, vai mexendo, pode formar um calo. É igual o paciente quando ele está acamado, não pode ter dobraduras no tecido dele para justamente não formar ferimentos na coluna, no corpo. Não utilize chinelos de dedo, porque os chinelos de dedo, aquela parte que entra no nosso dedo pode fazer um ferimento. Não use sapatos abertos ou com salto. Evite queimadura de sol nos pés. Não usar bolsas de água quente nos pés. Isso aqui eu já vi acontecer. O paciente às vezes chega muito cansado, né? E me orientaram a fazer compressas com água morna. Aí tem aquelas bolsas que a gente compra na farmácia, né? Esquenta a água, coloca dentro e coloca diretamente no pé. Vai aliviar a dor? Vai, com certeza, vai aliviar. Mas pode causar uma queimadura no pé desse paciente. Todas as vezes que vocês forem fazer a utilização de bolsa de água quente nesses pacientes, independente de ser no pé ou qualquer parte do corpo desse paciente, a gente sempre tem que envolver um pano nessas bolsas,
tá? Geralmente são umas bolsas assim de plástico. Então, essas bolsas você tem que pegar um paninho seco, envolver essa bolsa primeiro para depois colocar na pele do paciente e não colocar a bolsa diretamente na pele dele. Tanto faz para ela fria ou para ela quente, tá? Sempre tem que envolver num pano fino para não ficar em contato direto com a pele do paciente. Ao sentar-se. Oi, querido. Uma pessoa que tem diabetes tipo 2 e ela descobre que tem diabetes tipo 2, beleza, aí o médico pede para ela fazer a alimentação correta e tal, né? Encaminha ela para o nutricionista e tal. Ela, a partir daquela data, não comer determinado tipo de alimento, né? Mudar totalmente a alimentação. Beleza, ela faz isso. E depois de um tempo, ela volta ao médico e determina a ela que ela tem que usar a insulina. Isso quer dizer que, tipo assim, ela falhou naquilo que ela ter feito ou não tem nada a ver? Ou ela pode ter falhado ou o organismo dela não está se adaptando com a medicação que ela está usando e com a dieta. E o diabetes está evoluindo. Entendi. Pode ser questão fisiológica mesmo. Às vezes, o paciente, por mais que ele faça a dieta, por mais que ele tome o remédio direitinho, às vezes ele não consegue controlar o nível da glicose, né? E é questão fisiológica mesmo. Questão fisiológica. O corpo tá querendo evoluir para uma diabetes mais elevada, entendeu? Uma glicose mais elevada. Então, nesse caso aí, eles entram com a insulina, se for necessário. Certo. Tá? Nem todas as vezes é por questão de indisciplina do paciente, não. Às vezes o paciente todo certinho, faz tudo direitinho, mas mesmo assim acontece de descompensar essa taxa de açúcar nele. Às vezes pode ser por outro fator fisiológico, né? Algum outro tipo de problema que está desencadeando isso. Então, o cara que tem a diabetes 2, ele nunca vai regredir. Ele vai sempre progredir, no caso. Pode passar para 3, é isso? Não. Isso são casos e casos diferenciados, né? Assim, tem pessoas que têm. Isso, eu estou dando um exemplo de um paciente, né? Não quer dizer que o fato dele ter uma diabetes tipo 2, ele sempre vai evoluir. Não. Às vezes tem pacientes que têm a diabetes tipo 2 e ele consegue manter uma vida saudável, ele consegue controlar através dos medicamentos, até o ponto do médico chegar com ele e dizer, olha, vamos dar uma parada na medicação, porque só a tua dieta está sendo suficiente para manter. Entendeu? Mas existem situações individuais, são casos diferentes, que aquele paciente, por mais que ele faça dieta, por mais que ele tome a medicação, ele não consegue, questão fisiológica, e todo o tempo evoluindo, até chegar ao uso de insulina. São casos e casos, né? Só mais uma pergunta. Por exemplo, pelo fato de eu ser obeso, e eu tipo assim, vai chegar um momento da minha vida que eu vou ter diabetes, ou a genética também que vai influenciar nisso? A genética influencia porque a diabetes é hereditária. O fato da pessoa ter obesidade também é um alto índice de chances, né? Mas isso vai depender de como vai dar continuidade na vida, né? Para fazer uma avaliação, para não chegar a esse ponto, porque ainda tem tempo, Você né? sabe se me dizer mais ou menos se tem um nível de balanceamento, por exemplo? Eu tenho na minha família pessoas que têm diabetes. Tá, beleza. Eu vou ter tanta porcentagem de ter a diabetes, beleza. Aí eu sou obeso, vai aumentar mais ainda. E se for o contrário, por exemplo, eu não tenho ninguém na minha família que é diabético, mas eu sou obeso, ou então eu sou magro e tal.
Tem assim. Não, isso varia muito, Danilo, porque não é, olha, tem pessoas que têm pais diabéticos e nunca desenvolveram diabetes. Não é porque tem a questão da hereditariedade, mas não é uma coisa obrigatória. Não quer dizer que eu sou filho de pai diabético, eu vou ter diabetes. São casos e casos, né? Mas no teu caso, por mais que não tem ninguém da família que não é diabético, mas tem a questão da má alimentação, né? Tem a questão da obesidade. Então, isso é um índice maior para a evolução da doença. Tem mais chances. Beleza, tá bom, obrigado. Tá? Nada. Quando fala que não se pode sentar-se cruzando as pernas, porque quando a gente senta cruzando nossas pernas, o nosso calcanhar geralmente fica aqui na nossa coxa, né? E então, se passar muito tempo, esse calcanhar pode ficar avermelhado e diminuir a circulação. Então, temos que evitar tudo isso no caso do paciente diabético, tá? Não usar chinelos ao sair. Use chinelos ao sair da cama. Esse chinelo, não é essa sandalinha havaiana que a gente utiliza, são aqueles chinelinhos de tecido que a gente compra da vovó, sabe? Aquele material molezinho de pluminha. É esse material que eles podem utilizar. Acenda a luz em quartos escuros e nas escadas, porque ele pode se machucar, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Ok, gente. Só um minutinho que eu vou entrar no outro assunto aqui. Só um minuto, tá? Parece que a chuva acalmou mais um pouco, né? Sim. Muda aqui pra mim. Chama. Ô, Mary! Vocês estão visualizando a aula, gente? Sim. Ok. Uhum. A garganta tá doendo. Deixa eu voltar aqui que eu tava lendo agora. Olha só, nós vamos ver agora as doenças do sistema reprodutivo, tá? No caso, são as afecções do sistema reprodutivo, tá? Beleza. Ok. Aqui nós estamos mostrando, só para relembrar, né? Isso aqui a gente já aprendeu nas aulas de ciência, o sistema reprodutivo feminino e aqui o sistema reprodutivo masculino, tá? Com relação ao feminino, mantém-se uma abertura em ambiente externo, sendo, então, susceptível a infecções. Eu acho que eu já até comentei com vocês sobre isso, né? Que a mulher, por ter um órgão aberto e ter uma estrutura aberta, ela tem mais chances de apresentar infecções que o homem. Obrigada. Não tá calor, não. Então, ela tem mais chances de apresentar uma infecção que o homem devido ser um órgão aberto, tá? Os micróbios
Os micróbios que causam infecções no sistema reprodutor normalmente são muito sensíveis ao estresse ambiental e requerem contato íntimo para a transmissão. Principalmente a mulher, ela tem mais facilidade de apresentar essas infecções por questões de estresse, por questão emocional, né? Nós vamos ver algumas delas agora. E algumas dessas afecções, elas têm que existir, tem que ter o contato íntimo para realmente acontecer a transmissão, tá? Tanto do homem quanto da mulher. As DSTs ou ISTs, que agora são classificadas, as doenças do sistema reprodutivo transmitidas pela atividade sexual têm sido denominadas doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis. Tá? Vocês vão encontrar essas duas nomenclaturas. A mais atual vem ser as ISTs. Tá? A prevenção para todos os tipos dessas doenças vem ser a utilização do preservativo. Né? A gente sabe que hoje nós temos tanto o preservativo masculino quanto o feminino, apesar de que a procura do preservativo feminino dentro das unidades básicas de saúde ele é muito reduzido. A gente quase não vê mulheres solicitando esse tipo de preservativo, porque elas dizem que é mais desconfortável, tá? Nunca testei. Mas hoje os preservativos femininos eles estão vindo diferentes. Antigamente, eu não sei se vocês já viram, mas antigamente ele parecia um coador de café, né? Grandão e vinha com um círculozinho de borracha dentro para ficar mais fácil para a mulher introduzir na vagina. Aqui, ó, né? Isso aqui. Hoje em dia, essa borrachinha, ela não é mais assim fininha, ela tá vindo tipo uma esponjinha redonda para a mulher ter mais facilidade para introduzir no canal vaginal. Mas eu achei meio grande, eu abri uma ontem para ver, eu ia tirar uma foto para mostrar para vocês, mas eu esqueci lá na unidade. É bem diferente agora, preservativo feminino. E o masculino é o que todo mundo conhece, né? Se utilizado corretamente, o risco de transmissão ele cai para 5%, tá? O tratamento das doenças melhora a qualidade de vida do paciente e interrompe a cadeia de transmissão dessas doenças. A maioria delas, elas são tratadas, maioria não, todas elas são tratadas com medicamentos mesmo, medicamentos prescritos especificamente para cada doença. Tá? Então, só depois que for feito o exame e que elas forem identificadas, que nós vamos poder fazer o tratamento medicamentoso e a pessoa ter uma vida mais saudável, melhor. Imagina um indivíduo andando com um ferimento no pênis ou na vagina. É desconfortável, né? Incomoda muito. Então, ele só vai poder ter uma melhora, na verdade, se iniciado logo o tratamento com os remédios adequados, tá? Medicamentos adequados. As doenças bacterianas. A gonorreia. Hoje, a gente encontra casos de gonorreia com menos frequência. É muito difícil a gente identificar um caso de gonorreia dentro das unidades básicas de saúde, mas a gente ainda encontra, tá? Mas é bem raro. Ele é causado pelo diplococo gram-negativo, chamado de Neisseria gonorrhoeae, tá? Geralmente ele pode infectar tanto o olho, quanto o reto, quanto a uretra e quanto a abertura da cervice, que vem ser a abertura do canal do útero, tá? Então, essa bactéria pode se filtrar tanto nos olhos, tanto no reto, tanto na uretra, tanto na entrada da uterino, tá? Os sintomas nos homens vai causar dor ao urinar, descargas de pus provenientes na uretra.
Geralmente, ele é muito característico. Paciente que chega com a gente, enfermeira, estou apresentando um corrimento, né, uretral, tá vindo tipo um pus no pênis, né, fica pingando e incomoda, dá uma dor pélvica. Geralmente é muito característico de gonorreia, tá? As mulheres, geralmente é mais insidiosa, somente a cervix é infectada. Posteriormente, no curso da doença, pode ocorrer dor abdominal, de complicações como doença inflamatória pélvica. Já a mulher, geralmente, a maioria dessas doenças, ela é assintomática. Às vezes a mulher, ela tem aquele leve corrimento vaginal amarelado, né? E ela não aparece nela com tanta frequência, vem de uma forma mais silenciosa. O homem ele apresenta com mais facilidade, a mulher é mais silenciosa, vamos dizer assim. Ela vem surgindo aos poucos, até porque geralmente ela afeta logo a cervice, ou seja, a entrada do útero, e depois que ela vai exteriorando aquele corrimento. Tá? Então, às vezes, o que incomoda a mulher vem ser essa dor abdominal. Aí vem causar, geralmente, a inflamação da pelve, tá? Às vezes confunde com uma infecção urinária, só o exame mesmo para fazer o diagnóstico. As complicações podem envolver as articulações, o coração, as meninges, os olhos, a faringe e outras partes do corpo. A artrite gonorreica é causada pelo crescimento dos gonococos nos fluidos das articulações e ocorre aproximadamente 1% dos casos. As articulações comumente afetadas são o pulso, o joelho, o tornozelo. Geralmente, essas complicações que podem acontecer nos pacientes é porque essas bactérias elas podem cair na corrente sanguínea desse paciente e começam a afetar os outros órgãos também. Isso é muito raro, mas pode acontecer. Isso acontece geralmente quando o paciente já está numa situação muito, muito avançada, né? Porque às vezes o homem, principalmente, ele fica com vergonha de ir na unidade básica de saúde e dizer que ele está apresentando algum tipo de corrimento uretral. A mulher, ela faz essa avaliação com mais frequência. É muito comum a gente atender todos os dias mulheres nas unidades básicas de saúde dizendo, enfermeira, estou apresentando corrimento assim, assim, assim. Mas dificilmente a gente encontra um homem indo procurar um atendimento numa unidade básica de saúde, porque para eles, eu não sei porquê, é mais vergonhoso. Né? Então, as mulheres acabam se cuidando cada vez mais do que os homens. E o que a gente faz? Se essa paciente ela é casada, então a gente acaba fazendo tratamento para os dois, mesmo que eles não estejam presentes. Ah, você é casada? Sim. Mantém relação sem preservativo? Sim. Então, no momento que é identificado, solicita o exame para a esposa e já entrega a solicitação para o paciente, para o esposo também fazer, já que é difícil eles virem nas unidades. Então, quando vem esse resultado e a gente faz a confirmação desse exame laboratorial, a gente entra com medicamento para o casal, né? Tanto o homem quanto a mulher, eles vão fazer esse tratamento, porque senão não vai adiantar. A mulher trata, né? Ela vem na unidade básica de saúde, ela faz o tratamento, ela faz o exame, fecha o diagnóstico, faz o tratamento, ela vai ficar boa. Mas aí, quando ela for manter relação com o marido dela, ele não vai passar essa doença de novo para ela. Então, não vai adiantar. Então, nessas doenças, essas afecções do sistema reprodutivo, tem que haver o tratamento do casal, senão não adianta, tá? O diagnóstico e tratamento. Homens, os gonococos são encontrados em esfregaços de pus na uretra. As mulheres, normalmente, é uma cultura e é coletada da cervice e cultivada em meios especiais. Esses são os exames que vão ser realizados nos pacientes. Geralmente, a gente faz a solicitação, esse paciente vai no laboratório e vai fazer a coleta desse material, né, para fazer a avaliação se há a presença realmente dessa bactéria, tanto na secreção masculina quanto da feminina, tá?
O gonococo é muito sensível a influências ambientais adversas e sobrevive com dificuldade fora do corpo. Ou seja, eu acho que eu peguei, enfermeira, eu estou apresentando esse corrimento, né, amarelado, com um odor diferente, mas eu acho que eu peguei de um vaso que eu sentei. Né? Geralmente acontece isso, porque eu sentei num local quente e aí começou a apresentar isso. Esse tipo de bactéria, ele sobrevive com dificuldade fora do corpo. Então, não quer dizer assim, a pessoa se enxugou numa toalha, deixou lá por muito tempo, veio uma outra pessoa, utilizou a mesma toalha e se contaminou. Ou ele sujou aquele vaso sanitário, veio alguém atrás, utilizou aquele vaso sanitário e se contaminou. Não, tem que haver um contato direto, tá? Pode acontecer esse nível de infecção? Pode, mas só se for logo segundos depois para uma contaminação. Porque essa bactéria, no caso, ela não sobrevive por muito tempo fora do corpo, tá? Ela morre. Então tem que haver um contato direto, tá? Isso aí, às vezes, é falta de informação mesmo do paciente. E o tratamento com os medicamentos prescritos, tá? Alguma dúvida, gente? Para mim, não. Não? A clamídia, que é conhecida também como uretrite não gonocócica, o patógeno mais comum associado à uretrite não gonocócica é a Chlamydia trachomatis, tá? Que é um coco gram-negativo. Geralmente, a paciente que faz... Eu falo a paciente porque as mulheres procuram as unidades com mais frequência, né? Então, de 100 baciloscopia de secreção vaginal que a gente solicita, eu não vejo um homem solicitar um exame de secreção uretral. É muito difícil. A gente não tem essa frequência de solicitação de exame. Mas para as mulheres, geralmente elas têm mais a facilidade de conversar conosco e expor os problemas dela. Então, geralmente, o exame de secreção vaginal ele é o suficiente para fazer a identificação dessas bactérias, tá? Às vezes até em criança, às vezes acontece da criança começar a apresentar, principalmente na idade juvenil, começar a apresentar alguns tipos de corrimentos. Não quer dizer que seja esses tipos de bactéria, porque geralmente acontece com pessoas que já têm contato sexual. Mas a gente pode fazer a solicitação para esses pacientes da baciloscopia da secreção vaginal. É só um cotonetezinho que a gente, o técnico vai retirar um pouco daquela secreção da vagina, passar na lâmina e encaminhar para o laboratório, tá? Então, não é nada invasivo como um preventivo. Até uma criança pode fazer. Os sintomas. A infecção pela clamídia apresenta-se basicamente o mesmo quadro clínico da gonorreia, porém com sintomas menos intensos, tá? As mulheres normalmente são assintomáticas, olha aí. As mulheres geralmente elas não apresentam muitos sinais e sintomas. A palavra assintomática quer dizer que não apresenta quase sinais e sintomas. Se fosse sintomática, quer dizer que ela tem facilidade de apresentar os sinais e sintomas, tá? Por isso que muitos casos dessa doença, eles não são tratados, porque geralmente a mulher não apresenta sinais e sintomas. Aí aqui, olha, se você observar nessa figura, a gente não vê esse corrimento exteriorando para fora, né? Ele é mais para dentro da cervice da paciente, é mais do útero para fora, e não no canal vaginal. Tem corrimentos que eles exteriorizam, né? A mulher consegue verificar na calcinha, a calcinha está ficando úmida, está ficando molhada, o corrimento está descendo, tá? Então, geralmente a mulher é assintomática nesse tipo de situação, porque tem que fazer uma avaliação realmente do colo uterino para saber se a secreção não está vindo lá de dentro, tá? Por isso que em algumas situações, às vezes, nem é tratada essa doença.
As complicações, tá? Nos homens pode envolver a inflamação do epidídimo, que é onde ficam parte dos espermatozoides. Em mulheres, a inflamação das tubas uterinas, podendo causar cicatrizes e esterilidade por fibrose, isso em casos muito avançados, tá? Muito avançados mesmo. Tem que passar muito tempo para poder chegar nesse nível. Estima-se que cerca de 50% dos homens e 70% das mulheres não estão conscientes das suas infecções clamidiais, tá? Muitas pessoas nem têm noção do que é isso. É só se realmente passar por uma avaliação específica para a gente fazer a solicitação do exame e ele ter consciência do que realmente ele está precisando naquele momento e ela também, tá? O diagnóstico é o método mais confiável, a cultura é o método mais confiável. Atualmente existem testes que amplificam a detecção das células do micro-organismo, tá? Isso são os exames que podem ser, que nós podemos fazer para fechar o diagnóstico, tá? E o tratamento é feito com medicamentos específicos também, dependendo da situação, tá? Dúvidas? Não. Não. A sífilis. Oi. A sífilis, ela já é mais comum dentro do nosso município. A gente ainda encontra algumas pessoas apresentando casos de sífilis, mas isso devido à facilidade que hoje o município proporciona para a realização dos testes rápidos, né, dentro das unidades básicas de saúde. Todas as unidades básicas de saúde aqui de Laranjal, elas oferecem o teste rápido para sífilis, para HIV, para hepatite B, para hepatite C. E então tem a maior facilidade da gente fazer a detecção desses pacientes que estão com a doença, tá? Olha só. É causada pelo treponema pallidum, tá? Professora, Oi, querido. o tempo para cada uma dessas doenças aparecer, assim, tipo, para ela ficar na forma ativa, é o mesmo ou varia? Tipo, Não, os 30 varia dias. muito. Assim. Não, varia. Tem afecções, né, tem doenças que tem pacientes que apresentam assim com 3, 4 dias após o contato. E tem algumas que elas ficam no organismo aí por anos, tá? Isso varia muito. 20 dias, 30 dias, semanas. Não é o mesmo para todas essas afecções, tá? Olha Entendi. aqui, no caso da sífilis, ela é um período médio de incubação de 3 semanas, ó, e pode variar até muitos meses. Ou seja, aquele paciente ele está contaminado, ele não sabe que ele está contaminado. Então, se ele não tiver um parceiro fixo e sair com várias mulheres ou ela sair com vários homens, eles vão se contaminando aí sem ter noção, porque o período de incubação é prolongado. Né? Aí, às vezes, tem que acontecer a presença de algum ferimento, alguma alteração na pele, para poder realmente ele saber que ele está sentindo que ele está doente. Ou, às vezes, a gente descobre através dos testes rápidos que são realizados através de campanha. Às vezes o paciente, ele não tem noção que ele tem, mas ele foi numa campanha, fez a realização do teste rápido de sífilis, deu positivo. Mas a enfermeira nunca tive, não está apresentando nada. Mas está ali, né? O bichinho está lá dentro do corpo dele, ou seja, ele não sabia. Então, aí a gente tem que solicitar um novo exame, que é laboratorial, ele não é um teste rápido, que é o VDRL, é um exame que é coletado no laboratório, o sangue é coletado no laboratório, e aí sim a gente vai confirmar se ele está positivo ou não. Só o teste rápido para sífilis não é o suficiente para a gente fechar diagnóstico. A gente precisa do exame de VDRL para fazer essa confirmação. Ele voltando com essa confirmação para a gente na unidade básica de saúde, e a gente vai entrar com tratamento imediato, tá? E essa doença, ela é uma doença que ela progride em estágios. E é muito comum aqui, gente. Muito comum aqui em Laranjal, pessoas com sífilis.
os estágios e sintomas. O estágio primário. O sinal inicial é um cancro pequeno e de base endurecida que aparece de 10 a 9 dias após a exposição. Olha aí, o colega que perguntou, né? Às vezes o paciente, ele já está contaminado, mas aí, olha só o período de incubação que pode ficar no organismo dele para ele poder apresentar o cancro, olha, no caso a ferida aberta, né? Ele está com a doença, ele não sabe. Então, vai passando e de repente apareceu um ferimento. Aí sim que esse paciente vai procurar ajuda, vai procurar fazer exame, né, vai procurar orientação, e até esse momento ele não sabia, tá? Devido ao período de incubação. O cancro, ele é indolor, é um fluido seroso, altamente infeccioso, que se forma no centro, olha. A bactéria Treponema pallidum. Durante esse estágio, as bactérias encontram na corrente sanguínea e no sistema linfático. Por isso que dá positivo no exame de testagem rápida. O estágio secundário, aquele paciente não descobriu a tempo no período primário, né? Aí evoluiu a doença, chegou no estágio secundário. Aí esse estágio, esse período, ele já é marcado por erupções cutâneas de aparência variável, distribuídas pela pele e pelas membranas mucosas, sendo especialmente visíveis nas regiões palmar e plantar. Geralmente é na palma das mãos e na planta dos pés que surgem, tá? Aí o paciente ele pode confundir, né, com uma bactéria, um fungo, eu peguei alguma coisa. Eu já tive um paciente que chegou num nível, mas faz muito tempo já também, chegou nesse nível e, não, enfermeira, eu fui trabalhar e tinha um sapo dentro da minha bota, eu peguei no sapo e fiquei assim. Aí eu desconfiei, né, eu disse, não, acho que o sapo não fez isso não. Bora fazer um teste rápido para sífilis? Né? Então, na hora que eu fiz, deu positivo. Aí nós encaminhamos para fazer o tratamento e hoje tem uma vida tranquila, normal, tá? Apesar de que paciente positivo para sífilis, geralmente o teste rápido, ele sempre vai dar positivo, por muito tempo depois. Não quer dizer que ele ainda esteja com a doença, quer dizer que ele teve a doença e ficou assim, uma cicatrizinha lá no organismo dele. Às vezes ele ainda pode estar presente, mas não quer dizer que ele esteja doente. É porque ele teve a doença alguma vez na vida, tá? E tem que fazer acompanhamento, né? A doença, ela não volta. Ah, mas voltou a doença. Não, ela não voltou. Você se infectou novamente. Eu já tive paciente de apresentar quadros de sífilis assim constantes. Deu positivo, tratou por um período, depois voltou novamente, fez o exame, deu positivo de novo. A enfermeira voltou a doença no meu organismo. A doença não volta. O paciente se recontamina, ou seja, ele teve relação sexual novamente com uma pessoa contaminada e adquiriu novamente bactéria, tá? Ela não volta, é uma nova infecção. Outros sintomas referentes e observados são perda de tufo de cabelo, mal-estar e febre leve quando está nesse estágio, tá? Período de latência, os sintomas da sífilis secundária normalmente regridem após algumas semanas. Durante esse período não há sintomas, tá? Geralmente, quando entra com a medicação, tudo começa a regredir. Após 2 a 4 anos de período de latência, a doença normalmente não é infecciosa, exceto pela transmissão materno-fetal. O paciente tratou, né, ele não teve mais uma nova reinfecção, então ele não tem como transmitir mais essa doença, porque ele se tratou. Mas, às vezes, pode acontecer a transmissão da mãe para o feto, tá? Através do organismo.
Isso modifica um pouco aqui, tá? Por isso que hoje todas as nossas gestantes, é obrigatório que elas realizem os testes rápidos no início da gravidez, no meio e no final da gravidez. Porque às vezes lá no início ela não positivou. Ah, mas ela manteve relação durante a gravidez e ela pode ter adquirido nesse período, tá? Então a gente tem que ter cuidado. Às vezes a criança pode nascer com sífilis. E é perigoso, muito perigoso. A maioria dos casos não progride além dos estágios latente, mesmo sem tratamento. O estágio terciário, gente, ele já é um pouco mais avançado. Foi aquele paciente que não tratou no período primário, nem secundário, então ele chegou nessa fase, né, no período terciário. Pode ser classificado pelos tecidos afetados e pelo tipo de lesão. Porque eu ia colocar uma foto para vocês, na correria eu esqueci. O paciente, nessa fase terciária, ele começa a apresentar, assim, uma face modificada, né? Então, a gente observa no corpo dele também pode apresentar algumas lesões, ele pode apresentar algumas lesões nos órgãos também. Então, é uma coisa mais elevada, tá? Mas para chegar nesse nível é muito tempo. Eu nunca vi, na verdade, só por textos, né? Pelo que a gente estuda, mas presencial assim, eu nunca vi um paciente chegar nessa fase terciária. E compromete muito a estrutura do corpo do paciente, tá? A sífilis gomosa é caracterizada por lesões gomosas no tecido de vários órgãos, mais comumente na pele, nas membranças, nas mucosas e nos órgãos, após cerca de 15 anos, olha. Ou seja, para ele apresentar esse tipo de ferimento, de lesões nos órgãos, vem ser por muito tempo, muitos anos de doença aí não tratada. Causam a destruição dos tecidos, mas normalmente não causam incapacitação ou morte, tá? É tratável. Professora, Oi? ela falou que o paciente ele pode se reinfectar novamente, né? Sim. Se esse paciente se reinfectar várias vezes, essa doença ela pode chegar a vir com um nível assim mais agressivo e tal ou não? Pode. Pode porque querendo ou não, ainda vai estar presente ali um pouquinho da doença no corpo dele, né? Lembra que eu falei para vocês que o teste, ele acusa sempre positivo? Eu já vi situações de paciente assim, geralmente são pacientes assim, teimosos, que não querem tratar, né? E vai evoluindo. É muito complicado, porque é uma doença tratável, é tratável com medicamentos simples, né? Injetáveis, mas tem pacientes que não levam a sério e não fazem o tratamento e a doença vai evoluindo. Mas não quer dizer, Danilo, que todas as vezes que ele teve a infecção, né, tratou, tudo certo, aí ele teve uma nova infecção. Não quer dizer que todas as vezes ela venha mais grave. Pode acontecer sim, mas não é uma regra, tá? Entendi, professor. Tá? A sífilis congênita ela é transmitida através da placenta para o feto. O prejuízo do desenvolvimento mental e dos outros sintomas neurológicos estão entre as consequências mais graves. É muito perigoso um bebê nascer nessa situação e o bebê ele pode morrer, tá? Ele pode morrer nesse período, porque ele vai ficar com o sistema neurológico comprometido. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Se for identificado essa doença na mãe, se for identificado na mãe, ela tem que ser tratada o mais rápido possível, tá? O tratamento da mãe é feito com antibióticos,
durante os primeiros trimestres irá prevenir a transmissão congênita, tá vendo? A gente tratando essa mãe de forma imediata, a gente vai evitar que ela faça essa transmissão para o bebê. Isso, hoje em dia, pode acontecer? Pode, mas são mais aquelas mães que moram para o interior, que não fazem o pré-natal, né? Às vezes acontece até do HIV também, gente, desse paciente chegar sendo soro positivo no final da gestação e a gente não saber porque a mãe não estava fazendo o acompanhamento. Então, aí é muito mais difícil da gente fazer uma intervenção. Mas se for antes do parto, ainda é possível. O diagnóstico e tratamento, o teste laboratorial, quando não há evidências de sintomas, né? O teste treponêmico, que possibilita a determinação visual quantitativa do IgG e do IgM. Isso aqui é o teste rápido, tá? É o teste rápido, que se tiver a presença do treponema no sangue daquele paciente, ele vai positivar naquele teste, tá? O tratamento com os medicamentos adequados e prescritos pelo médico, tá? Esse teste aqui, ele não é o suficiente para fechar um diagnóstico. Ele sempre vai ter que ser feito associado com o teste laboratorial, que é o exame de sangue, o VDRL, tá? Alguma dúvida? Para mim, não. Não? Ok. Professora? Oi, querido. A infecção, ela só dá se manter o contato com o canal, tipo aquele líquido, se pegar em outras regiões, não pode passar assim? Não, tem que ter o precisa... contato direto mesmo, ato sexual. Ou da mãe pro bebê. Entendi. Tem que ter o contato direto. Tá? E na hora, tipo, de tirar a camisinha, tipo, pode se infectar? Se houve a retirada do preservativo e tiver o contato com as secreções corporais, sim, pode se infectar. Entendi. Não quer dizer que tenha que haver uma penetração para haver uma infecção. Tendo contato sexo com sexo sem preservativo, os líquidos corporais são suficientes para contaminar. Tá? Entendi. Ok. As doenças virais, tá? O herpes genital, ele é comum. Geralmente a gente encontra muitos pacientes com herpes genital. Ela é causada pelo vírus herpes simples tipo 2, tá? Tá aqui o vírus. As vesículas características da doença contêm fluidos infecciosos. Muitas vezes a doença é transmitida quando não há sintoma ou lesão aparente. Ou seja, não precisa ter a presença das bolinhas. Acho que vocês já viram herpes, né? Herpes, geralmente, ela surge através de umas bolinhas de água no pênis ou na vagina, tá? Pode ser internamente ou externamente. Quando essas bolinhas de água, elas se rompem, esse líquido ele é altamente contagioso. Então, é nesse momento que há a contaminação. Tipo uma catapora, né? A catapora não é aquela bolinha com água que se estoura, é como se fosse isso. Então, depois, no momento que ela estoura aquela bolinha de água, ela vai formar um ferimento. E se elas forem agrupadas, assim, uma ao lado da outra, elas vão todas se romper, formando uma grande ferida muito dolorosa. Os pacientes dizem que arde muito, que dói muito, que coça muito. Então, a tendência vem se aumentar, porque ela vai querer coçar. Então, ao coçar também com a unha, esse ferimento vai se abrir mais. E quando o paciente diz que urina, dói muito, arde muito, tá? O sêmen contém o vírus, tá? O contágio pode ocorrer mesmo com o uso de preservativo. Ou seja, o preservativo iniciou a relação sexual, né? Mas
o casal teve contato com os líquidos corpóreos um do outro antes de fazer o uso do preservativo. Então, no momento que houve esse contato sexual, o sêmen, né, que é aquele primeiro líquido que o homem libera, ele já é o suficiente para contaminar. Então, iniciou o ato sexual, teve contato sexo com sexo sem a utilização do preservativo, isso já é o suficiente para fazer a transmissão, tá? Aí não adianta colocar o preservativo depois, né? Aí já foi, já está contaminado. Olha aqui elas, né? Assim, elas se formam assim. Tipo caixinhos de uva. Começa com uma bolinha. Começa com uma bolinha, né? Essa bolinha se rompe, aí ela vai formando outra, formando outra, formando outra. Quando você vai ver, tá um ferimento maior, tá? As lesões aparecem após um período de incubação de, no máximo, 1 semana e causam uma sensação de queimação. A seguir, aparecem as vesículas. Eu já vi pacientes se referirem assim, enfermeira, porque essa doença, gente, geralmente ela surge quando o estado imunológico está debilitado. Ou seja, é uma doença que não tem cura. Todas as vezes que a pessoa que está com o estado imunológico baixo vai surgir. Ah, aquela paciente ficou muito tempo exposta ao sol, esse paciente ficou muito tempo, foi para a praia, ficou muito tempo molhado, situação de estresse, situação emocional, período menstrual, período de menopausa, excesso de bebida, esse paciente não está dormindo muito. Então, tudo isso mexeu com o seu sistema imunológico, ele vai desencadear a doença, tá? Vai haver a presença das bolinhas, tá? Dos feridinhos. Então, tem mulheres que chegam assim, enfermeira, eu percebo que todas as vezes que vai surgir, que elas irão surgir, eu sinto dor de cabeça, eu fico mole e começa a arder justamente no local onde ela vai aparecer. Geralmente, quando elas surgem sempre no mesmo local. Geralmente. Então, tem pessoas que já sabem identificar quando ela vai surgir. Então, por isso tem que ter uma boa alimentação, tem que ter uma vida saudável. Sim. A pessoa... Oi? Tem alguma outra doença parecida com essa? Alguma outra doença parecida com essa? Não entendi. É porque eu já vi, no caso, assim, parecer, uma criança isso. Aparecia a bolinha com água e aonde caía a bolinha, ficava, né? Mas onde? No caso, assim, em lugares separados, na pele mesmo. Sim, só que sim. Só que não é assim, como a senhora mostrou aí, né? Igual cacho de uva, não. No caso, aparece uma aqui, outra ali, igual catapora, entendeu? Só frequentemente a criança apresenta? Não, aí eu não sei, entendeu? Porque eu vi isso só a mulher falando, né? Que apareceu uma bolinha de água, aí a filha dela estourou e apareceu em outro canto, só que era uma só em cada canto, assim, não era vários num lugar só, entendeu? Porque existe a herpes genital, a herpes labial e herpes zoster. A genital é quando aparece no órgão sexual masculino ou feminino, a labial é quando ela aparece nos lábios, e a zoster é quando ela aparece na pele. Pode aparecer em qualquer parte do corpo, no braço, na perna, na barriga, no pé, no rosto, né? Que algumas pessoas conhecem, falam que é o... Tem uma palavra popular, não estou lembrada agora, mas pode acontecer sim. É o sapinho? Não, o sapinho é a candidíase. O sapinho é a candidíase. Cobreiro. Cobreiro. Eu já ouvi essa palavra aí mesmo. Isso. Algumas pessoas conhecem como cobreiro. Eu acho que é isso, eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja. Então, pode acontecer sim. No caso, vem ser a herpes zoster, né, que aparece na pele, ou da criança, ou do adulto, né?
Eu tá? vi numa criança que a mãe falou que aonde ela coçava, estourava a bolinha, e aonde a água pegava, e nascia outra. É, Outra bolinha. é. Então, significa que isso é contagioso, né, professora? É contagioso, é contagioso. Se a pessoa, ela tá com herpes genital, né, ou labial, ou a zoster, ela pode coçar aquelas bolinhas, romper, e aquele líquido ficar na mão dela, nos dedos, e aí ela vai coçar os olhos, né? No momento que ela coçar os olhos, é mucosa, então eles vão surgir nos olhos também. Tem que ter muito cuidado para lavar as mãos. Muito cuidado, porque ela pode surgir em qualquer lugar. Ah, tá, entendi. Então, Tem que significa haver, que ela tem já que haver tem uma uma boa herpes. higiene. Pode ser. Mas eu não posso te confirmar se essa criança realmente tem herpes, porque existem várias outras coisas que se manifestam assim. Tem o impetigo. O impetigo, elas são bolinhas que surgem geralmente em crianças assim, crianças que não têm uma boa higiene, que às vezes a mãe não cuida direito, então fica muito no chão, tem contato com bactérias, às vezes adquire no hospital. Então são bolinhas também, só que essas bolinhas são com pus. Bolinhas pequenininhas com pus. Aí eu não sei te dizer qual era o caso dessa criança, entendeu? Era isso, mas só que aparecia, né? E não era Sim. muito assim no corpo, era em alguns lugares Em só. alguns lugares do corpo. Podia ser o impetigo também, né? Geralmente surge assim em crianças de baixa renda. Aquelas crianças que ficam em ambientes mais sujos, né? Que não tem muito cuidado, não tem uma boa higienização, então o impetigo ele surge. Ai, deixa eu ver. Tanto em homens quanto em mulheres, a micção pode ser dolorosa. O paciente relata é que arde muito, né? Quando vai urinar, a urina cai em cima do ferimento e dá uma ardência muito grande. Elas se queixam muito, tá? Normalmente, as vesículas cicatrizam em algumas semanas, né? Elas ficam ali e o ferimento vai fechando e vai cicatrizando em algumas semanas, tá? Mas é algo que incomoda muito. Possibilidade de recorrência, como em outras infecções herpéticas, como herpes labial ou herpes zoster. Olha aí a herpes zoster. O vírus entra em estado latente, ou seja, um período nas células, né, nervosas. A reativação pode ser desencadeada por vários fatores, incluindo menstruação, estresse emocional, doença, ou até mesmo o ato de coçar ou arranhar a unha na área afetada. Tudo isso que eu já expliquei para vocês, tá? O diagnóstico de herpes genital pode ser feito pelo isolamento do vírus a partir das vesículas por testagem do PCR, testagem sorológica, e se não há lesões. São exames muito específicos. Na verdade, aqui a gente trata com medicações que a gente conhece, que são liberadas pelo Ministério da Saúde, mas a gente não tem a facilidade de solicitação de exame. São mais realizadas em clínicas particulares, né? Não há cura para a herpes genital, não há cura para a herpes, tá? Não é somente a genital, não tem cura, tá? E atualmente as drogas mais utilizadas são essas aqui, né? O que é enviado para a gente pelo Ministério da Saúde é o aciclovir. É só isso que a gente prescreve, tanto em creme quanto em comprimido. Tá? Alguma dúvida, gente? Não, Não, professora. para mim tudo bem. Para mim, não. Ok. Professora, Oi, querida. essas doenças, elas são algo atual ou assim é bem antigo esse tipo de coisa? Uma das doenças mais antigas vem ser a gonorreia, que é a gonorreia é citada até na Bíblia. É uma das doenças mais antigas. Ah, sim, sim. Né?
Não tem uma parte da Bíblia que ela é até citada. Essas outras já acho que não acredito que não sejam tão antigas quanto a gonorreia. Nossa, eu não Mas sabia, professor. Sim, tem sim. Interessante. É interessante. Causadas pelo o condiloma acuminado, tá? Que é o HPV, causadas pelo papilomavírus humano, tá? A principal forma de transmissão desse vírus é pela via sexual, podendo haver infecção na ausência de penetração vaginal ou anal, tá? O uso da camisinha durante a relação sexual geralmente impede a transmissão do vírus, que pode ser transmitido para o bebê durante o parto. O condiloma acuminado, o HPV, geralmente ele se manifesta através de presença de verrugas na região genital, tá? E se não tiver a utilização do preservativo, vai haver a contaminação, tanto faz no sexo vaginal quanto no sexo anal. E o bebê, ele pode ser contaminado no momento do parto, durante a passagem do bebê pelo canal vaginal. Ou seja, tem a presença das verrugas e o bebê ele pode ser contaminado nesse momento de saída, tá? Sintomas: causa verrugas de tamanhos variáveis. No homem, é mais comum na cabeça do pênis e na região do ânus. Na mulher, os sintomas mais comuns surgem na vagina, vulva, região do ânus e no colo do útero. Geralmente, essas verrugas, elas iniciam com uma pequena verruguinha, né? Que às vezes a pessoa não dá importância, e no decorrer do tempo, ela vai aumentando e formando uma grande verruga, tá? Em algumas situações, e dependendo de onde ela está localizada, ela pode afetar, de certa forma, esse paciente, impedindo o canal uretral de sair a urina, ou atrapalhando no canal vaginal, ou às vezes elas surgem tão pequenininhas que às vezes elas são imperceptíveis, né? Mas elas estão ali presentes, tá? E acontecem situações também, principalmente no ânus, para quem pratica sexo anal. E como é algo assim, meio que constrangedor para alguns pacientes, eles não querem falar para a gente que tem uma verruga presente no ânus, né? Então, vai levando adiante, e quando você vê, já está com algo bem avançado. O certo é fazer esse tratamento logo que se observa a presença dela, porque fica mais fácil de fazer o processo de cauterização. Cauterização é quando o médico utiliza um bisturi elétrico e ele vai fazer a raspagem daquela verruguinha através do bisturi elétrico. Ele vai cauterizar, ele vai retirar e vai queimar aquela feridinha, tá? Então, imagina você fazer um processo de cauterização numa verruga grande. Vai formar um ferimento muito grande no paciente, uma coisa que poderia ser feito bem antes, tá? Mas existe ainda muita vergonha dessa doença. As lesões também podem aparecer na boca e na garganta, tanto o homem quanto a mulher podem estar infectados pelo vírus sem apresentar sintomas. Tá? Nem todas as vezes ele apresenta as verruguinhas. Às vezes ele está positivo com HPV, mas ele não está manifestando nada. As complicações, elas podem levar ao câncer. Pelo menos 13 tipos de HPV são considerados oncogênicos. São vários tipos de vírus, tá? E geralmente até 13 tipos deles são considerados que podem desenvolver o câncer com mais facilidade, tá? Nos casos quais as infecções... Não, meu amor, mamãe tá dando aula, tá? Tá? Mamãe já vai terminar. Tá, minha filha? Nos casos
Nos casos nos quais a infecção persistente, especialmente, é causada por um tipo de vírus oncogênico, pode ocorrer o desenvolvimento de lesões precursoras que, se não forem identificadas e tratadas, podem progredir para um câncer, principalmente no colo do útero, mas também na vagina, na vulva, no ânus, no pênis, na orofaringe e na boca, tá? Se essa doença, esse vírus ele não foi identificado, não tiver a presença de lesão, então a pessoa, às vezes, ela está com a doença e ela não sabe. Então, ela vai evoluir, vai evoluir para um câncer, tá? Aí já fica mais difícil de ser tratado, tá? O diagnóstico, ele é feito por meio de exames de biologia molecular que mostram a presença do DNA do vírus. O diagnóstico das verrugas pode ser feito em homens e mulheres pelo exame clínico e o exame Papa Nicolau. Geralmente o exame preventivo, ele pode, no momento do exame preventivo, a gente pode fazer a visualização da vulva, né? Então dá para a gente perceber a presença das verrugas externamente. E quando ele já está no colo uterino, aí tem que fazer exames mais específicos, tá? Hoje em dia a gente já tem a vacina, né, que são realizadas nas jovens aí, antes de manterem relação sexual. Então, as crianças até 14 anos, se eu não me engano, elas já estão sendo imunizadas para que quando elas tiverem contato com esse vírus, elas não desenvolverem a doença. E semana passada saiu uma nova nota de que as mulheres que vivem com HIV, parece que elas também vão ser imunizadas, tá? Uma vez feito o diagnóstico, o tratamento pode ser clínico, medicamentoso ou cirúrgico nos casos de câncer, tá? E a cauterização também pode ser retirada aquela verruga, tá? O exame clínico, o diagnóstico, quando ele fala clínico, é o olhar do profissional no paciente, é examinar a vulva, é examinar o pênis, para saber se não tem a presença das verrugas, tá? As vacinas, uma quadrivalente, prevenindo contra os vírus 16, 18 e 6, e outra bivalente prevenindo apenas contra o 16 e o 18. Eu nem sei se ainda está realmente isso aqui, porque houve uma mudança nesse quadro vacinal, tá? Mas já existe a vacina que ajuda que as meninas não apresentem essa doença no período da juventude, tá? É confirmar essas vacinas se ainda são essas mesmo. Porque antes era realizada somente uma dose, né? Agora parece que são realizadas duas. Vacinação, ela muda com muita frequência. Por isso a gente sempre tem que estar atualizando. As doenças fúngicas. Alguma dúvida aí do HPV, gente? Não, no momento é tranquilo. Uhum. As doenças fúngicas. A candidíase, ela é muito comum nas mulheres, né? O patógeno mais comum é o fungo, chamado de Candidíase albicans. Né? A estimativa de que a metade das mulheres terá sido afetada por pelo menos um episódio até 24, 25 anos. Né? A candidíase frequentemente cresce sobre as membranas da mucosa da boca. Olha aí o sapinho, Danilo, né? Na criança, do trato intestinal e do trato genito-urinário. Geralmente, quando surge na boca, com mais frequência nas crianças, né? O bebê desenvolve funguinho na boca, começa a formar aquelas plaquinhas que a gente tem que usar o medicamento para fazer a limpeza da boquinha do bebê. E na mulher, geralmente, ela apresenta com um corrimento esbranquiçado e muito prurido vaginal também. Os sintomas.
As lesões produzem irritação, coceira intensa, uma descarga espessa, coalhada e amarelada, com cheiro fermentado ou sem odor. Isso varia muito. A candidíase, quando ela está no início, né, geralmente o paciente ele só apresenta aquelas plaquinhas brancas na região genital. E quando ela vai evoluindo assim, ela vai ficando muito mais avançada, começa a aumentar essa secreção, esse corrimento. Então, esse corrimento vai começar a ficar tipo um leite coalhado, né, mais espesso, e ele pode ficar meio amarelado também. E o odor pode alterar. Isso causa muita coceira, tá? E no homem, geralmente, debaixo da pele, na glande, ele pode desenvolver uma estrutura, uma camada assim esbranquiçada de secreção também espessa, tá? Isso é só fungo, só fungo. A candidíase, ela é muito menos comum em meninas antes da puberdade ou em mulheres após a menopausa. O diabetes não controlado, hormônios e antibiótico-terapia podem ser fatores predisponentes. Geralmente, menina, né, que está na puberdade, pode apresentar, mulheres no período na menopausa, não somente na menopausa. Às vezes a gente passa o dia todinho trabalhando, fica com aquela roupa quente o tempo todo, principalmente roupas escuras. O fungo ele gosta de local úmido e escuro. Então, se você já está apresentando esse fungo vaginal e não tem cuidado, continua utilizando calcinhas com lycra, roupas escuras, então vai proliferar muito mais, tá bom? Tem que ter muito cuidado. A gente sempre orienta essa paciente, olha, troque suas calcinhas, compre calcinhas de algodão, evite calcinhas, aquelas calças leg em casa, não é legal. Não é bom. É ficar em casa com calcinha mais fresquinha, de algodão, sempre lavar e passar o fundo delas, secar no sol. Tem mulher que lava a calcinha ou a cueca, o homem lava a cueca e coloca atrás da geladeira. É correto isso? Não, porque não vai haver a entrada do sol naquele tecido. Então, no momento que a pessoa utilizar aquela calcinha úmida, aquela cueca úmida, os fungos vão se proliferar. Ah, mas eu vou deixar no banheiro. Também no banheiro a gente quase não vê a entrada de sol, então não vai adiantar. Então, sempre passar o fundo e ter cuidado com as roupas íntimas e evitar muita roupa quente. O excesso de utilização daqueles íntimo? Hã? Sabonete íntimo? Não, absorvente íntimo. Absorvente íntimo. Protetor diário. Protetor diário. Isso aí é danado, né? É bom a gente se proteger, mas assim, uma coisa rápida. Você sabe que você vai para algum lugar e vai passar um tempinho lá, mas às vezes tem mulheres que vão, por exemplo, a plantão. Ah, não deu tempo de tomar, às vezes o plantão é corrido, não deu tempo de tomar banho, só trocou o absorvente. Aquilo ali fica só esquentando, gente, esquentando e vai proliferar fungo. Né? Tem que ter sempre fazer uma higienização mesmo adequada, tá? O diagnóstico, ela é diagnosticada... E quando a gente não usa calcinha? Quando não usa calcinha é bom. É bom não usar calcinha, mas só que tem que ter cuidado, né? Sempre fazer a higiene. Em casa, se puder ficar com baby doll, aqueles shortinhos mais fresquinhos, é muito melhor. E dormir sem calcinha é ótimo, né, gente? É isso aí, professora. Eu durmo sem calcinha. É ótimo dormir sem calcinha. É porque a gente já passa o dia todinho, né, professora? Naquela... Sim. Aí me indicaram isso. O tanto que eu fui, eu sentia muita agonia. Aí falaram assim, olha, durante a noite, se você puder, você fica assim, veste uma roupa leve, ou então durma sem calcinha, que aí você vai sentir o melhor é não usar calcinha. Se não tiver no período menstrual, é melhor não usar. Coloca esses shortinhos de baby doll fresquinhos até pro dia a dia mesmo. Você tá na sua casa, né? Então, evita o uso de calcinha, né? Ou calcinhas assim, bem levezinhas de algodão mesmo.
A Pepeca agradece, né, professora? A Pepeca agradece. Diagnosticada pela identificação microscópica do fungo em raspados das lesões por isolamento. Isso aqui é o exame, né? É o exame laboratorial. E o tratamento é feito através de medicamentos específicos, cremes vaginais, tratamento do casal, tá? Sempre tratar o casal, senão não adianta. Vai ficar indo e voltando. As doenças por protozoários, as afecções. A tricomoníase. A tricomoníase ela é bem rara a gente encontrar, mas eu já presenciei um caso de tricomoníase. É bem raro. É causada pelo protozoário anaeróbico Trichomonas vaginalis, né? Frequentemente é um habitante normal da vagina em mulheres e da uretra em homens. É transmitido por via sexual. Se a acidez normal da vagina for alterada, os protozoários podem suplantar o crescimento da população microbiana normal da mucosa genital e causar tricomoníase, tá? Olha eles aqui, ó. É um protozoário, tá? Os sintomas. Cerca da metade dos casos são assintomáticos, ó. Geralmente, o homem e a mulher quase não apresentam sinais e sintomas, tá? A diferença deles é o odor, que é fétido, né? O corpo acumula leucócitos no local da infecção e em resposta à infecção pelo protozoário. A descarga resultante é profusa, amarela esverdeada, e caracteriza-se por um odor desagradável, sendo acompanhada por irritação ou coceira, tá? Geralmente, a identificação desse protozoário da tricomoníase é pelo odor fétido. Enfermeira, aquele corrimento tem um mau cheiro, é forte. E se quando ele está muito evoluído e aquele corrimento está muito espesso e muito evidente, principalmente na mulher, né, chega a sujar realmente a calcinha, às vezes ela tem que usar até absorvente por causa desse corrimento. O odor é muito forte, gente. É muito forte que quando a gente vai fazer a coleta do preventivo numa mulher com tricomoníase, aquele cheiro fica no ambiente. É incômodo demais. Não é bom. E é o que faz, é o que diferencia ela das outras afecções, é esse odor fétido. Alguns dizem até que parece cheiro de peixe podre. Imagina uma pepeca com cheiro de peixe podre. Credo, professora, eu já vi uma pessoa assim. É sério, gente, isso é sério. Isso é comum, às vezes acontece, sim. Às vezes a paciente, às vezes não é nem por questão de higiene, é pelo próprio protozoário mesmo que causa esse odor fétido, né? Característico de cheiro de peixe podre. Ah, tá, eu jurava que era porque a pessoa não tomava banho. Existe, sim, às vezes a situação de mulher que não tem uma boa higienização, né? Homem também, né? Nem todo pinto é cheiroso, nem toda pepeca é cheirosa, não é? Então, às vezes é questão de higiene, mas às vezes é questão das doenças mesmo, das afecções, né? Então, tenham cuidado quando vão cheirar as pepecas e os pintos. A professora tem um cheiro normal da pepeca, assim? Porque eu estava um dia desse assistindo uma mulher falando, né? Num negócio lá no Instagram. Aí ela falou que existe 3 tipos de cheiro. Para mim não existe cheiro, não. Para mim, pepeca tem que ter cheiro de pepeca. Não entendi, não. Não sei também. Eu acho que cada homem, cada mulher tem um cheiro específico, né? Dependendo de como vai fazer a higiene. São os sabonetes íntimos. Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que usam sabão neutro, tem pessoas que usam solução. Então, vai variar muito, né? Mas o cheiro, ele está influenciado na higiene. Se tem uma boa higiene, é claro que não vai ter odor, vai ter o cheiro característico do pênis da vagina. Mas se não tiver uma boa higiene, vai alterar. Sim. E cada um sabe seu cheiro, né? Sim, com certeza, não é possível, né, professora?
Com certeza. Eu voltei, será? Voltou, professor. Voltei. Do usuário de tricomonias e... tem a presença da coceira também na tricomoníase, viu, gente? E não é uma coceira comum, é uma coceira que faz, às vezes, a pessoa se ferir mesmo, se machucar. O diagnóstico normalmente é feito pela edificação dos órgãos, né? Dos organismos. São os exames de secreção, o preventivo e o tratamento são feitos com os medicamentos prescritos, oral, de utilização tópica, no caso, os cremes vaginais, né? E, professora, Oi, querido. na parte da alimentação, tem alguma contraindicação para as pessoas que têm Não, esse tipo de dano? não, Ah, tá. nunca ouvi falar, não. Até porque são afecções, né, que são tratáveis, assim, eu nunca ouvi dizer que alguma alimentação possa interferir na evolução ou na melhora. O que pode fazer realmente é o cuidado, é a higiene genital. Isso aí, sim, isso influencia muito, né? Pessoas que não têm uma higiene boa, ela tem mais tendência a apresentar infecções. Entendi. Dúvidas? Nenhuma. Não, Certo, crianças. Boa noite. Dúvidas só amanhã. Tá bom, durmam com Deus, tá? Até amanhã, gente. Boa noite, professor. Tchau, Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite. Terça-feira. Tchau. Tchau, tchau.